As primeiras referências à poesia na história do Espiritismo remontam ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec menciona a poesia escrita pelos espíritos. E ele o faz na introdução, em duas citações. Pela mão do médium menos versado em literatura, surgem algumas vezes poesias de sublimidade e pureza impecáveis, que os melhores poetas humanos não desaprovariam. E mais adiante ele vai dizer: é assim, por exemplo, que a poesia por eles ditada, os espíritos, desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e isso a despeito da ignorância do médium. Então nós vemos que as primeiras manifestações poéticas na história do Espiritismo foram poemas de origem mediúnica. Mais adiante, em O Livro dos Médiuns, Kardec voltará a falar sobre essas manifestações da poesia de origem mediúnica. Isso especificamente no capítulo 16, quando ele categoriza os médiuns de acordo com o gênero das manifestações. E no item 193, ele coloca assim: segundo o gênero e a particularidade das comunicações, temos os médiuns versejadores, obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Médiuns poéticos. Sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago, fora inútil pedir-lhes ideias precisas, muito comuns. E mais adiante ainda nesse item ele diz assim: os médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos, porém dissertam com sagacidade, têm o estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Nessas citações, Kardec fala dos médiuns de acordo com o gênero das comunicações. E ele nos fala dos médiuns aptos a receber textos de qualidade poética. E aí é interessante nós pensarmos que essa poesia de origem mediúnica teve lugar em toda a história do Espiritismo. Nós vamos encontrá-la na Revista Espírita, no Reformador, em livros. E isso nos leva a pensar, a fazer algumas considerações a respeito da mesma. Bom, primeiramente, vamos pensar em termos de nomenclatura. Para não ficarmos dizendo, poesia mediúnica o tempo todo, nós estamos propondo que a poesia mediúnica seja classificada como a poesia dos espíritos. A poesia dos espíritos é mais do que uma classificação. É uma observação sobre a relação entre a poesia e o espiritismo. E aí nós temos algumas questões interessantes a respeito disso, a respeito dessa poesia. Por definição, a poesia dos espíritos será aquela que tem a sua origem declaradamente espiritual. Tem a sua autoria atribuída de forma declarada, de forma clara, a uma entidade espiritual já desencarnada que se utiliza de um médium para produzir a sua obra. E isso nos traz algumas questões muito relevantes para pensarmos. Primeiro nós temos que analisar o seguinte: ok, se esta poesia está sendo atribuída a uma outra entidade que não a do médium, quem é o autor dessa obra? É o médium ou é o espírito? E se, na verdade, nós temos um encontro entre os dois pensamentos, podemos então supor que a poesia dos espíritos é um trabalho a quatro mãos. Nós temos ali o pensamento do espírito, os seus impulsos poéticos, a sua visão de mundo, que é, de uma certa forma, filtrada, misturada com os pensamentos do médium. Do que temos observado,
toda obra de origem mediúnica sofre, em um grau maior ou menor, a influência do seu médium. E isso não é demérito para a obra de origem mediúnica. Isso não é demérito para a poesia dos espíritos. É simplesmente uma característica que ela possui. Acontece que todas as vezes em que essa poesia vem à baila, surgem as mais variadas questões. Em 1932, quando Francisco Cândido Xavier publica o seu primeiro livro mediúnico, O Parnaso de Além Túmulo, deu-se uma grande discussão nos meios espíritas e nos meios literários da época. Afinal de contas, nós estávamos diante de um jovem que assinava poemas com os mais variados nomes. Algo inusitado para aquele momento. E o mais, esses poemas traziam características distintas entre si. E houve muita discussão. Chico Xavier foi taxado de louco, lunático, foi taxado de pastiche. Pastiche é quando você escreve seguindo o estilo de outro autor. Acontece que para escrever um bom pastiche, você precisa estudar com afinco a obra de um mesmo autor durante muito tempo. E o que nós temos em Parnaso de Além Túmulo é, na realidade, uma multiplicidade de estilos, o que poderia, em grande medida, afastar a ideia de um pastiche, de uma fraude. E nós ficamos eternamente debatendo a esse respeito. Não foi a primeira vez em que isso aconteceu. Em 1862, na França, já havia sido publicado um livrinho intitulado Poesias de Além Túmulo, atribuído ao espírito que assinava como M. Ducy, e recebido na Sociedade Espírita de Constantine. Aparentemente, pelo que nós pudemos levantar, Constantine era ao mesmo tempo o nome da Sociedade Espírita e era o nome do médium que cedia a casa para as reuniões mediúnicas. Já naquela época isso causou uma certa confusão, causou uma certa discussão. Em 1867, em 1867, o médium Louis Vavasseur, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, publica Ecos Poéticos de Além Túmulo, em que vários espíritos, vários poetas já desencarnados, ditavam as suas obras para ele. Isso, de uma certa forma, antecipa o que seria mais adiante o Parnaso de Além Túmulo de Francisco Cândido Xavier. E como é que a gente vai pensar nisso? Como é que a gente vai pensar na questão da autoria? Podemos constatar que existe uma certa tendência a superficializar a questão. Eu explico. Quando dizemos que existe uma tendência a superficializar a questão, é pelo seguinte motivo. Pensemos naqueles adeptos do espiritismo que, ao se deparar com os poemas de origem mediúnica, querem ardentemente comprovar a sua autenticidade, ou seja, comprovar a autenticidade da autoria daqueles poemas. E aí nós vemos argumentos do tipo: o estilo está idêntico ao desse poeta quando em vida. A maneira como esse poeta escreve pelas mãos do médium é exatamente a mesma que nós encontramos nos seus poemas publicados em vida. Isso é uma postura. Aqueles que de repente querem comprovar uma fraude vão procurar nesse mesmo poema o argumento contrário. Vão procurar demonstrar as diferenças, vão procurar mostrar as incongruências, aquilo que não se adequa ao que a crítica especializada já constatou, já escreveu, já teorizou a respeito daquele poeta. Pois muito bem, parto do princípio de que estas duas posturas são equivocadas porque são extremistas. De um lado, você desejar
que o espírito, que o poeta mantenha a mesma escrita quando desencarnado, é minimizar a sua possibilidade de enriquecimento. Afinal de contas, quando nós pegamos poetas que têm uma produção vasta, que têm uma carreira longeva dentro da poesia, nós vemos que eles passam por mudanças, que eles passam por nuances ao longo da sua escrita. Isso é comumente chamado de fase daquele escritor. Então, os escritores apresentam fases na sua escrita. E por que a realidade espiritual não poderia ser encarada como uma outra fase? Então, você não pode tentar encontrar identidade absoluta. Primeiro, porque você corre o risco de desejar que um poeta desencarnado há 30, 40, 100 anos permaneça ainda hoje escrevendo exatamente do mesmo jeito que escrevia em vida. E segundo, porque você não pode desprezar as mudanças que ocorrem na visão que ele tem da obra. Por mais que a sua voz permaneça a mesma, nós percebemos um tom específico do poeta ao falar, a gente não pode esperar que ele seja sempre o mesmo. Dito isso, nos fica a dúvida: como proceder? Como é que nós podemos entender, como é que nós podemos definir a identidade espiritual do autor de um poema mediúnico? O próprio Allan Kardec já nos deu a resposta. Quando Louis Vavasseur publica o seu Ecos Poéticos de Além-Túmulo em 1867, o codificador faz o prefácio. E o prefácio, muito longe de ser um texto elogioso àquele escritor, àquele médium, é na realidade um verdadeiro tratado de poesia mediúnica. Em um dado momento, o codificador fala a respeito da questão da autoria dos poemas. E ele vai dizer o seguinte: a constatação da identidade dos espíritos oferece frequentemente grandes dificuldades e, em certos casos, uma impossibilidade absoluta. É, pois, um erro tomar fato e causa por nomes pelos quais são assinadas certas comunicações práticas ou outras. São elas boas ou más, dignas ou indignas do nome que trazem? Aí toda a questão. Então, na realidade, o que nós precisamos buscar não é a aparência que nos dá identidade, mas sim a essência que nos vai dar essa identidade. É a voz daquele poeta, é se aquela obra é digna do nome que está trazendo. E isso nos facilita muito quando nós pensamos em poetas obscuros ou em poetas que não são traduzidos para determinados idiomas, poetas cujas obras se perderam. Tudo isso nós temos que levar em conta. Então, para que nós possamos pensar nessa poesia dos espíritos, temos que nos lembrar que a autoria é muito mais uma voz que está falando, é muito mais um certo tom do que propriamente um estilo específico. Voltaremos a esse mesmo assunto em um próximo vídeo. Esperamos que tenham gostado e esperamos suas colaborações. Coloque aqui nos comentários do vídeo suas perguntas, suas opiniões, suas sugestões, para que nós possamos aqui, no Garimpo Poesia e Espiritismo, estar respondendo a vocês. Eu sou Glaucio Cardoso. Um beijo no coração de todos.